Tarde, o Evangelho de Jesus, no seu capítulo de número 3, versículo de número 17, onde diz assim a palavra do Senhor: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus, louvamos ao Senhor Jesus por esta oportunidade que Ele concede diante desse texto da palavra do Senhor, onde está dizendo que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O objetivo de Deus não foi enviar o seu Filho para condenar o mundo, mas foi para salvar todos aqueles quantos ouvirem a sua palavra, a sua ministração, a sua pregação e dê crédito a ela. No livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 53, verso de número 1, diz: quem deu crédito à pregação foi a quem se manifestou o braço do Senhor, a salvação de Deus. É bem verdade que hoje em dia estamos vivendo em tempos onde o homem não tem mais respeito pela palavra de Deus, não tem mais temor para com a palavra de Deus, não tem mais reverência para com a palavra de Deus. Muitos hoje só respeitam a palavra quando é imposto alguma palavra de hierarquia humana, dizendo que tem que respeitar. É bem verdade que quando nós entramos em um presídio, em um presídio de semiaberto ou fechado, ali há um respeito e uma reverência para com a palavra. Quem não quiser ouvir, não ouve, mas quem quiser ouvir, vai e ouve a palavra do Senhor. Mas é diferente aqui na rua. As pessoas têm a liberdade para fazerem o que querem. E eu estou aqui, pela misericórdia de Deus. Eu poderia estar muito bem na minha casa, com os meus filhos, com a minha família, mas o Senhor tem me chamado, pela sua bondade e misericórdia, a ganhar vidas para pregar a sua palavra e resgatar pessoas que estão caminhando para uma eternidade de tormento, porque a morte é certa para todos. Um dia assim vai chegar o momento para cada um de nós. Tanto crentes como não crentes terão que passar pela morte. E eu quero dizer para vocês que Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Aleluia. Jesus não veio para o justo, Jesus veio para os doentes, para os pecadores, assim como eu também era antes de conhecer a Jesus. Assim como eu era antes de estar aqui ministrando a palavra a vocês. Eu quero dizer que o caminho do Senhor é caminho perfeito. O caminho do Senhor é o caminho que nos conduzirá a uma vida eterna com Deus. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que crê em Jesus, ele é salvo, mas aquele que não crê em Jesus, ele é condenado. Sabe por quê? Porque o não crer é um pecado de iniquidade, é um pecado a qual o homem pratica a incredulidade. A incredulidade é um muro que impede muitas vezes de você se achegar a Deus. Muitos até dizem nos seus pensamentos: Deus não existe, não existe céu, não existe inferno. Ei, eu quero lhe dizer que existe sim
um lugar após a morte, existe sim um Deus que entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Jesus Cristo, ele veio não para condenar o mundo, mas para dar vida para todos que nele crê. Para você pode ser loucura, mas eu quero dizer que é esta loucura que salva o homem, é esta loucura que leva o homem a obter a salvação de sua alma e o livramento da condenação do inferno. Eu quero lhe dizer que Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida com abundância, mas o diabo, ele veio roubar, matar e destruir. Ei, Jesus, no Evangelho de João, está falando que aquele que em Jesus crê, aquele que colocar a sua fé em Jesus, aquele que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua alma, receberá a salvação, receberá a vida eterna. Mas aquele que não crer em Jesus, aquele que não entregar a vida a Jesus, aquele que morrer em pecados, em delitos e falta, ele enfrentará o juízo do grande trono branco. Mas eu quero dizer aqui que Jesus Cristo não veio condenar, Jesus Cristo veio dar vida, Jesus Cristo veio perdoar os pecados daqueles que se arrependem, daqueles que crêem nele. Ei, porque a vida nas farras, nas festas, nos momentos de alegrias passageiros, ei, é de passagem. Mas aquele que crê em Jesus, aquele que entrega a vida a Jesus, ele não terá somente um dia de domingo para se alegrar, não. Aquele que crê em Jesus, ele terá uma eternidade para se alegrar com Deus. Sabe o que é intrigante, interessante da palavra do Senhor? É que ele diz que aquele que nele crê será salvo, mas aquele que em Jesus não creu já está condenado, porque esta é a palavra que está escrita. Ei, eu não venho aqui para empurrar a palavra de você, não. Eu só venho te alertar que aquele que crê em Jesus terá a salvação da alma e o perdão dos pecados, mas aquele que não creu em Jesus será condenado, será rejeitado e será lançado no inferno, no lago de fogo. Ei, hoje você pode tomar a sua decisão, hoje você pode fazer a tua escolha, você pode optar por estar na presença de Deus, por servir a Deus, por adorar a Deus, e você também pode optar por adorar Satanás, você pode optar para fazer as suas vontades da carne, cumprir os seus desejos pecaminosos. Você pode fazer a sua escolha, e muitos têm feito a sua escolha. Muitos preferem estar em um baile funk, muitos preferem beber, farrear, se prostituir. Ei, não tenho nada contra a sua vida. Você faz o que você bem quer, você bebe a hora que você quiser, você se prostitui a hora que você quiser, mas eu tenho que lhe dizer que tudo isso que você está fazendo te levará ao juízo diante de Deus. Porque uma coisa é você lidar com o homem, uma coisa é você lidar com o ser humano, uma coisa é você cair no julgamento de um ser humano, mas outra coisa é você ser julgado por Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que nos dá o ar, o fôlego, aquele que nos concedeu a vida. Uma coisa é você ser julgada de forma terrena, e outra coisa é você ser julgado por Deus. E um dia, tanto crente como não crente se deparará diante de Deus para prestar conta de tudo que fez, na carne ou no espírito. O homem prestará conta com Deus no seu individual. Por quê? No seu individual, porque eu não posso pagar pelo pecado do próximo. Aquele que podia, ele já pagou. Ele foi morto e crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia, e
salvo. E João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu venho te alertar que o caminho das bebidas, das drogas, das farras, das prostituições acarretará para o homem uma condenação, um juízo diante de Deus. Mas, como diz a própria palavra, a luz que é Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais o funk do que a Cristo. Os homens amaram mais as drogas do que a Jesus. Os homens amaram mais as prostituições do que a Deus. E estarão diante de Deus para prestar conta dos teus atos pecaminosos. Mas antes que isso aconteça, Jesus diz: arrependa-te, se converte, creia em mim, porque eu sou grandioso em perdoar. Jesus Cristo, Ele tem poder para perdoar os pecados da humanidade. Ele morreu para perdoar os pecados de todos que nele creem. Ei, é muito fácil o homem pensar que vai viver a sua vida desde sua nascença até o final de sua vida em uma vida de pecado e não terá consequência dos seus atos pecaminosos. Terá uma consequência. Agora você pense comigo, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que já morreram no decorrer das décadas, no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos, das semanas, dos dias, dos meses. Quantas pessoas têm morrido nas drogas? Quantas pessoas têm morrido na prostituição? Quantas pessoas têm morrido praticando roubo, furto, praticando tudo aquilo que é condenável por Deus? Porque no livro de Êxodo diz: não roubarás. No livro de Êxodo diz: ei, não mentirás, não darás falso testemunho, não irá prejudicar ao seu próximo, não cobiçarás a casa, a moto, a casa, a esposa do teu próximo. E os homens têm vivido no pecado. Ei, mas Jesus Cristo, Ele é grandioso em perdoar. Se o homem se arrepender e crer em Jesus, e se arrepender dos pecados, e colocar a fé em Jesus, os seus pecados serão perdoados. Mas se não colocar a fé em Jesus, se não crer em Jesus, segue-se condenado. E quando morrer, vai para o Hades. O Hades é um lugar de tormento, é um lugar onde o homem é atormentado pela sua consciência, atormentado pelas chamas, aonde o homem grita, geme, aonde o homem grita e geme, e busca ali o perdão de Deus, mas não tem mais salvação para a sua alma, porque não ouviu aos pregadores do Evangelho, não deu ouvido aos profetas, não deu ouvido aos servos de Deus, não deu ouvidos ao Espírito Santo da verdade, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu quero dizer que se você der ouvidos ao Espírito Santo de Deus, se você der ouvido à palavra de Deus, não será salvo só você não, será salvo você e a tua casa, a tua família, até o teu vizinho que não tem nada a ver com você, será transformado pelo poder de Deus. Venha para Cristo. Ei, você vai lhe falar loucura, loucura esse jovem, uma tarde dessa aqui pregando a palavra. Pois é, porque a minha vida regressa era uma vida de pecado, era uma vida de farra, era uma vida de prostituição, era uma vida de maldade, era uma vida a qual eu estava ingressado na vida do crime, nas drogas, nos tráficos, nos tribunais. Mas o Senhor Jesus teve misericórdia de mim, teve misericórdia da minha casa, e Ele também tem misericórdia de você, porque amigo mesmo é Jesus.
Mas louco é este jovem, não é? Eu quero te lembrar o que Noé diz aqui. Eu quero te lembrar o que aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. Você já ouviu falar do dilúvio? Se você nunca ouviu falar do dilúvio, você vai ouvir agora. Nos dias anteriores ao dilúvio, estava como nos dias de hoje. O povo comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento. Havia todos os tipos de práticas pecaminosas naquela época. Não igual hoje, porque hoje é pior. Hoje é pior. O que antes se fazia às escuras, hoje se faz à luz do dia. Naquele tempo não era assim. Hoje está pior do que antigamente. Hoje a imoralidade está pior, a maldade está pior, a violência está pior do que os dias de Noé. E Noé pregava: vai vir um juízo de Deus. Vai vir um juízo de Deus. Deus vai mandar um dilúvio de água, e as águas cobrirão toda a terra. E assim aconteceu. Dando os dias determinados por Deus, Noé entrou na arca, ele, sem Cã e Jafé e as suas esposas, e todos os animais a qual Deus mandou colocar na arca, foi colocado. Então, quando entraram na arca, a arca se fechou e Deus a selou por fora. Então veio-se um dilúvio de água. Água vinha do céu, água vinha sobre a terra e cobriu toda a terra, de forma que só sobrou a arca por cima das águas. Veio o dilúvio de Deus. O dilúvio de Deus agora não é mais em água, mas sim em fogo. 7 taças de sua ira serão derramadas sobre a terra. 7 trombetas irão tocar, anunciando juízos de Deus sobre a terra. O homem tem a oportunidade de receber a salvação e o perdão de seus pecados, mas os homens estão tampando os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que o coronavírus não é algo que vai ser impedido pela medicina, porque é cumprimento da palavra de Deus. A palavra peste, dentro do capítulo 24 de Mateus, fala-se de um homem que se espalha o vírus, fala-se de uma pandemia, fala-se de uma doença que vem combatendo a humanidade. E não só essa, mas muitas outras doenças têm surgido. Nós vemos aí o ebola, a peste espanhola e outras doenças que vem combatendo e destruindo a humanidade. Nós vemos a fome nos 4 cantos da terra, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que não têm nada, pessoas que têm o que comer, enquanto outras não têm nenhum pão para levantar para o céu e dar graças a Deus. Hoje nós vivemos nos piores tempos, onde o homossexualismo tomou conta. Nesses dias, no jornal Folha de São Paulo anunciou que em Paraisópolis tem maior apoio para os transexuais. Uma obra, um ato pecaminoso, um ato desonroso, um ato vergonhoso, um ato abominável por Deus. No Paraisópolis, no São Paulo, no jornal São Paulo, estava lá escrito: em Paraisópolis, os transexuais têm todo o apoio. Ei, sabe o que isso significa? A imoralidade sexual, um ato pecaminoso, depravado, um ato sujo, um ato a qual foi um dos
eis motivo da ira de Deus nos dias de Sodoma e Gomorra. Sabe o que tinha em Sodoma e Gomorra? Homem com homem, mulher com mulher, todos os tipos de atos pecaminosos ali tinha. E aqui em Paraisópolis está pior do que lá. Aqui em Paraisópolis está pior do que os dias de Sodoma e Gomorra. Você pode colocar lá no jornal São Paulo e você vai ver lá escancarado, falando: Paraisópolis apoia o transexual, Paraisópolis apoia o homossexualismo, o lesbianismo. Só faltou colocar: Paraisópolis apoia o crime, Paraisópolis apoia todas as práticas de droga. Ei, se o Paraisópolis apoia, a palavra de Deus ela não apoia. O Deus Criador do céu e da terra, Ele não apoia tais práticas, e isso terá consequência. Ei, aleluia. Jesus Cristo, Ele voltará. Agora eu me recordo, quando eu ainda não era crente, algumas pessoas diziam, quando via essas coisas, as pessoas diziam: é o fim do mundo. Eu acredito que estamos caminhando para o fim do mundo. Estamos caminhando para o fim mesmo. Estamos caminhando para o fim mesmo. Porque quando você liga o noticiário e escuta que o próprio pai abusou do filho, que o próprio filho casou com a mãe, que o próprio marido esquartejou toda a família, a gente não tem outra coisa a pensar. É o fim dos tempos. Estamos caminhando para o apocalipse. Estamos caminhando para o fim do mundo. E é verdade, estamos caminhando para o fim do mundo, aonde já se viu filho casar com o pai, aonde já se viu filho e filha casar com o pai e com a mãe, aonde já se viu um homem mudar a sua forma natural em uma forma de mulher. É homem que coloca silicone, é homem que faz todos os tipos de atos pecaminosos. Ei, mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele perdoa os pecados do homem. Se o homem se arrepender e se converter, Deus perdoa os seus atos pecaminosos. Onde foi o dia da festa, o dia da prostituição, da idolatria, onde muitos estavam ali adorando a Satanás, de frente de uma televisão, onde muitos estavam adorando o diabo, e dizendo: esse é meu time adorando aos demônios. Ei, eu quero lhe dizer, é melhor estar dentro de uma igreja glorificando a Deus, é melhor estar dentro de uma igreja adorando a Deus, do que estar em um campo de futebol, adorando ao diabo, adorando a homens que têm pacto com os demônios, adorando a times, clubes que sacrificam crianças ao capeta. Eu quero dizer para você que é melhor adorar a Jesus. A consequência virá sobre todos os atos pecaminosos. Eu não sei o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele virá. Você tem a oportunidade hoje de aceitar a Cristo, e eu quero lhe convidar a aceitar a Jesus. Ou melhor, Cristo já te aceitou primeiro, quando morreu naquela cruz, quando foi crucificado naquele madeiro. Ele estava ali aceitando naquele calvário. Ei, Cristo já lhe aceitou. Venha para Jesus nessa tarde. Entregue a sua vida para Jesus nessa tarde. A vida nas drogas, a vida no crime, a vida nas bebidas e na prostituição é passageiro, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Porque eu nunca vi bandido durar muito tempo, eu nunca vi ladrão durar muito tempo a não ser na cadeia, porque na rua ou os próprios parceiros matam, ou ele vai matando tanto, adquirindo tanto inimigo, que chega um momento que a hora dele já era. Ei, mas quem está com Cristo Jesus
está guardado de toda violência, de toda maldade, está guardado de toda doença transmissível. O que adianta um homem ser poderoso na terra, mas ser miserável no céu? O que adianta um homem, Rodrigo, ter tudo na terra, mas não ter o nome escrito no céu? Ei, é melhor ter o nome escrito no céu do que ser popular na terra. É melhor ter o nome escrito no céu do que ter o nome rodando dentro de cadeia. É melhor ter o nome escrito no céu do que ser um miserável, um desgraçado, um lazarento na terra. O que adianta ter moto, ter carro, ter luxo, ter fama, ter todas as mulheres e não ter a salvação da alma? É melhor ter a salvação da alma, é melhor ter a presença de Deus do que morrer e ir ao Hades. É melhor ter Deus do que morrer sem Deus e ir para o inferno, para o lago de fogo. Venha para Cristo nessa tarde. Eu, quando aceitei a Jesus, eu deixei o crime para lá. Aleluia. Eu deixei as drogas, eu deixei as armas, eu deixei as inimizades, porque tinham muitas. Uma coisa que você adquire no mundo é inimizade. Quando a pessoa não tem Deus na vida, ela arruma muitas inimizades, é muitos amigos falsos, é muita violência, é muito sangue, é muita maldade. Ei, é bom estar com Cristo, porque o Cristo, Ele traz a verdadeira paz. Não é a paz das bandeiras que levantam dentro dos presídios, não. Não é a paz que as nações levantam, não. Isso é uma falsa paz. Mas Cristo, Ele é a verdadeira paz. Entregue a sua vida a Jesus, você que está na sua casa, você que está até mesmo com o pensamento de se matar, com o pensamento de cometer suicídio, que está em começo de depressão, eu quero lhe dizer, Jesus lhe ama. Você tem valor. O valor que você tem não é carro, não é moto, não é ouro, não é prata, não é conta bancária, não é certificado, não. O valor que você tem é o precioso sangue de Jesus, que foi derramado por você no madeiro, porque você e eu não valíamos nada. Não valíamos nada, não tínhamos nada que prestasse ou que tinha valor em nós. Mas Deus nos olhou com amor, com misericórdia e nos concedeu um valor que muitos olhavam para nós e dizíamos que não tinha. Venha para Cristo, porque Cristo é o único meio de recebermos a salvação e o perdão dos nossos pecados. E como diz a palavra do Senhor, não é por muito falar que seremos ouvidos. A própria palavra de Deus diz: suje-se ainda, e justo faça injustiça ainda. Você tem a escolha, você vem para a igreja se você quiser, não é verdade? Você serve a Deus se você quiser, não é verdade? É assim. Se você quiser continuar nas drogas, no crime, nas bebedices, nas prostituição, você vai continuar. Mas eu quero lhe alertar que isso terá um fim. Seja através da morte, ou seja através da volta de Cristo. Você pode continuar fazendo o que você bem quer fazer, mas uma coisa que você não vai ter é a salvação da tua alma. Porque assim nos diz a palavra que está escrita: aquele que nele crê será salvo, mas aquele que nele não creu está condenado. Você tem a oportunidade hoje e agora de abrir a sua casa chamada coração, chamada interior, para que Cristo entre
e habite em você. A oportunidade é hoje e agora. É hoje e agora. Você que está dentro da sua casa com começo de depressão, você que está pensando em se matar, você que está pensando que a vida pecaminosa ela tem um bom final, eu quero lhe dizer que não tem um bom final, não. A vida pecaminosa ela tem uma consequência, e o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação para aqueles que creem em Jesus, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não andam mais na carne, mas no Espírito, que não andam mais no pecado, que não andam mais numa vida pecaminosa. A oportunidade é agora, é hoje. E que Deus não requeira de nossas mãos o sangue daqueles que ouviram a palavra, porque eles ouviram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque eles ouviram que Jesus é o Salvador do mundo. E assim nós vamos encerrando, e que Deus conceda outra oportunidade para que a gente esteja aqui no mesmo local, falando de sua palavra, como a gente já temos feito, pela misericórdia de Deus, até o momento que Ele nos permitir, até o momento que Ele lhe permitir ouvir a palavra, porque chegará o momento que eles não terão mais a oportunidade de ouvir, porque ou nós partiremos, ou morreremos, ou eles descerão à sepultura. Que Deus abençoe. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Iremos orar e encerrar. Querido Deus, soberano Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, que o Senhor conceda em Paraisópolis colheita, salvação de almas, transformação. Meu Deus, não transformação como nós vimos no jornal São Paulo, dizendo que homens estão se transformando em mulheres. Não, a transformação, meu Pai, Deus querido, que venha a ser transformação do homem, meu Pai, para uma nova criatura, para uma nova pessoa em Cristo Jesus. Deus, que o Senhor continue dando livramento neste lugar, continue guardando, Senhor, as famílias nessa rua, que o Senhor conceda a oportunidade para os traficantes, para os facções, para os criminosos, para as prostitutas, para os prostitutos, para os homossexuais, para as lésbicas, porque o Senhor ama todos eles, só que eles têm que deixar essas práticas pecaminosas, porque o Senhor ama o homem, mas não aceita as suas práticas. Meu Deus, coloco em tuas mãos, sabendo que já está em tuas mãos, e que o Senhor tem agido neste lugar, assim como agiu na minha vida, que outrora, meu Pai, andava no mundão, e o Senhor me resgatou pela sua bondade e pelo sangue derramado no madeiro. Pai, nos leva em paz, em segurança. Daqui a pouco estaremos aqui, Senhor, para adorar ao teu santo nome neste lugar, em nome de Jesus. Amém.